Nós vamos fazer aqui um teste, vamos gravar aqui pelo Meet, depois a gente coloca no YouTube também, para aqueles que perderam a conexão no YouTube. Nós temos bastante irmãos lá. Amém? Salmo 46, um texto muito conhecido, e nós vamos aqui iniciar a nossa reflexão sobre esse salmo, porque é um salmo muito rico. Eu senti no coração de trazer para os irmãos um salmo. Um salmo, irmãos, é uma literatura sagrada dos textos bíblicos, que tem várias formas, né? Tem os hinos, temos os textos de sabedoria, temos os clamores, as poesias, mas, acima de tudo, é a expressão do Espírito Santo de Deus nos corações dos seus servos, a ministrar a sua palavra a todo o seu povo. Então, nós temos aí nesses mais de 100 salmos, 150 salmos, a palavra de Deus sendo manifesta aos corações de toda a igreja, de todo o seu povo, né? A começar lá na antiguidade. Lá na antiguidade, quando Deus, ele era o juiz do seu povo, quando Deus dirigia a vida do seu povo, quando Deus, ele percebia a necessidade do seu povo, e ele vinha através do seu sacerdote, alguém separado, alguém que era o veículo, o canal, o arauto, né, para trazer a voz de Deus no tabernáculo em especial, onde o povo era alimentado, onde o povo era dirigido. Então, nos Salmos, a partir do primeiro Salmo, que é fantástico, lindo, né, até o último Salmo 150, em que Deus fala assim, que todo ser respira, louve ao Senhor, que todo ser que respira, louve ao Senhor, né? E aí, até essa semana, pensando um pouquinho, particularmente, em nossa reflexão pessoal, sobre os louvores, né? O que é louvar a Deus, irmãos? Nós não sabemos louvar a Deus. Eu já afirmei aqui, tenho falado com a minha igreja, que nós não sabemos orar. Não sabemos. E nós também não sabemos louvar. Nós temos um monte de circo por aí, um monte de show, de banda, de luzes e tal, mas o mais importante, irmãos, não é a forma, e sim o coração na presença de Deus. Viu? Abra o seu coração. O mais importante é estarmos diante de Deus com os corações prontos para receber dele a voz, a direção e obedecermos. Né? É um pouco polêmico. Nós não sabemos orar e não sabemos louvar. Achamos que o circo que nós montamos às vezes, né? Os rituais, as tradições, isso agrada a Deus, às vezes não, porque às vezes nós fazemos tudo mecanicamente, sem interagir com o próprio Deus. Interagimos muito bem com o nosso próximo, e gostamos, às vezes, de mostrar aquilo que nós fazemos, às vezes fazemos muito bem. Mas eu acho que o verdadeiro louvor é aquele que brota no nosso coração, no meu coração, no seu coração, num momento especial. E às vezes não é o momento melhor da vida da gente, mas devemos louvar a Deus sempre. Como? De qualquer jeito. Todo ser que respira louve ao Senhor. Como? Com adufas e danças, com batuques, com o que for. Viu? Não tem, tem instrumento que não... Então, todo som deve ser para honrar a Deus, porque Ele criou tudo. Nós, às vezes, que desviamos um pouco, mas hoje a palavra não é sobre música nem louvor, mas eu queria só pontuar isso, que, olhando por Salmos, me levou a essa reflexão. Eu já lembrei do Salmo 150, eu gosto muito de música, né? A minha geração é do rock, eu sou roqueiro, gosto muito não é que eu sou roqueiro, eu gosto muito do estilo, naquele rock do Kiss, né? Mas um Queen, né? É a minha geração. Então, os cânticos que eu gosto, tem bastante disso, faz parte da cultura humana, e o Senhor Jesus não é contra a cultura nenhuma, pelo contrário. Tudo que respira, a nossa cultura tem que louvar a Deus. As nossas tradições têm que louvar a Deus, não a seguir, alimentar esse mercado, honrar a classe política, esse mundo nosso que jaz no maligno. Tudo que nós fazemos é para honra e glória, porque tudo vem dele, é para ele. No Salmo 46, nós vamos começar hoje aqui, viu? Vai ter parte 2 e 3, eu acho.
Hoje é a parte 1, porque o Salmo 46 é muito rico. Eu comecei a olhar, estudar e meditar, e vi que é muito lindo, tem coisas fantásticas para nós. Tá bom? Já começou aqui que ele já suscitou na minha mente e meu coração outras discussões, mas pertinentes ao reino de Deus, a nossa forma de adorar a Deus, porque falou em Salmo é louvor, é adoração, às vezes é uma luta nossa com Deus, queremos entender, né? Tem alguns salmos, queridos, que ele fala da minha humanidade inteiramente. Enquanto eu estou depressivo, com pânico, tem vários salmos que o salmista está nessa situação emocional. Às vezes ele fica, Senhor, até quando? Né? Ele está perguntando para o Senhor, questionando Deus e querendo uma resposta. Também dirige a nossa vida. Tem salmos sapienciais, em que nos coloca diante de Deus a vivermos uma vida mais com sabedoria. E pararmos de errar menos e acharmos que o mundo tem que girar em torno de nós. Temos que buscar a sabedoria de Deus. O Salmo 46 me diz assim, queridos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, põe até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Oremos. Pai, queremos te agradecer por essa hora especial de comunhão contigo, nessa celebração de culto, Senhor, em honra e glória do teu nome, Jesus. Que o teu Espírito Santo se agrade com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Que o Senhor, através da tua palavra, nesse momento nos purifique, nos perdoe, nos limpe os nossos propósitos, os nossos desígnios, que às vezes não são nada santos e são tão egoístas. Pai, nos ajuda a entendermos a tua vontade e nos alimenta agora nesse momento, Senhor Deus, em que essa palavra maravilhosa que tem nos ajudado em muito, por muito tempo, a tocar nosso espírito para que possamos ser abraçados pelo Senhor. Nós somos tão limitados e suplicamos a tua bênção nesta hora, nesse singelo meditar. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. É um salmo fantástico, né? Eu queria falar sobre o salmo, eu falei, que salmo? E esse salmo é um dos que mais, assim, tem algumas ligações na minha vida, ao longo da minha caminhada, né? Pouca caminhada, né? Sou muito jovem, então tenho uma pouca caminhada na minha existência já. Mas, assim, esse salmo me marcou várias vezes, e eu queria começar por ele. Então, nós começamos hoje, vamos, se Deus quiser, se Deus permitir, né? No próximo encontro estaremos continuando nessa reflexão. Deus é refúgio. Eu queria chamar essa nossa reflexão, Deus é refúgio, né? Na vida, queridos, em nossa vida, há coisas que são importantes. Tem coisas que são muito importantes. Tem coisas que são essenciais. Nós não podemos ficar sem. E tem aquelas coisas que não são muito importantes. Que nós podemos viver muito bem, né? Sem fazermos, realizarmos, efetivarmos. Ninguém vai morrer e não vai fazer tanta falta assim. Então, nós começamos a pensar
Nós temos que começar a elencar na nossa vida, e isso é importante, o que é na nossa vida essencial, o que é muito importante, o que é importante e aquilo que é fútil, às vezes. Às vezes nós invertemos as coisas, vivemos nas futilidades, nas aparências, né? E viver de aparência não é nada bom, porque Deus nos conhece, né? Então a gente precisa viver na integridade mesmo. Porque temos, primeiro, que nós somos servos de Deus. O servo de Deus tem que ter uma vida transparente. Ele tem que ser aquilo que ele é, né? Então, tem coisas na vida, a gente precisa pensar na minha vida, e já convido você a fazer essa reflexão, aquilo que é essencial, aquilo que é importante demais, que eu não posso ficar sem, que faz parte da minha existência enquanto ser humano. Aquilo que é muito importante, aquilo que é importante, aquilo que não é nada importante. Como é que estou vivendo? Quais são as prioridades da minha vida? Quais são? Eu não vou aqui estabelecer nenhum catecominato, fazer aqui um estudo voltando às origens daqueles que querem optam pela carreira cristã e que tem que saber algumas coisas básicas para servir a Jesus com menos problemas. Temos que saber quem nós somos e o que devemos fazer. A questão do ser humano são questões que a filosofia trabalha aí há séculos. E o ser humano ainda continua fazendo as mesmas perguntas. Quem sou eu? Para que eu existo? A palavra de Deus ela é muito enfática. Ela é muito razoável, poderosamente razoável em nos apontar o caminho e nos mostrar quem nós somos e o que devemos fazer. E na nossa caminhada, ainda mais na nossa caminhada hoje, em século XXI, num mundo globalizado, uma economia muito global, em que as misérias se esparramam, não só as benécias, mas as misérias também se esparramam, as enfermidades se esparramam. Nós precisamos entender aquilo que é importante para nós, enquanto servos e servas do Deus Altíssimo. Às vezes valorizamos coisas que não devem ser valorizadas. Às vezes nós estabelecemos guerras por coisas tão pequenas. E esquecemos que nós somos filhos de Deus, que somos cuidados por Ele, e Ele tem estabelecido conosco aliança desde o princípio. Ou seja, nós somos o povo, a menina dos olhos do Senhor. E nós nos afastamos muito dEle. Nós, às vezes, com qualquer encrenca, qualquer crisezinha, nós nos afastamos dEle. E esquecemos de quem nós somos, e o que somos povo de Deus, e o propósito para o qual Ele tem nos chamado. Resgatar esse sentimento de pertencimento ao Senhor, de amor que Ele tem comigo, com você, dessa aliança que Ele estabeleceu comigo, com você, com o seu povo, libertando o seu povo do Egito e com a direção de Moisés e Josué e outros foram levar o povo à terra prometida. Propósito de vida. E nessa caminhada, o Senhor vai estabelecendo ligações, cultos, relacionamentos, orientações. É a nossa vida. Uma vida em amor e direção de Deus. Deus nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Então, eu queria convidar você a fazer uma relação daquilo que é essencial na sua vida, daquilo que é muito importante, daquilo que é importante e daquilo que não é nada importante. E se nós não estamos bagunçando as coisas? Senta uma hora, pega uma agenda, um pedaço de papel aí. Há uns anos atrás, fala assim, pega um pedaço de papel de pão aí. Hoje não tem mais. Antes você embrulhava o pão. Né? Se ia lá na venda, no mercado, lá embrulhava o pão. Hoje não, é tudo numa sacolinha, em um saquinho, então não dá mais. Posso, só pega um pedaço de papel, um sulfite, uma A4. Comece a elaborar o seu projeto. Como é que está a sua vida? O que você tem feito? Não, o que é essencial? Beleza, mas o que você tem vivido? Aí você vê se faz duas colunas assim, ó, aquilo que é essencial, muito importante, importante, aquilo que nada é importante, e aí do outro lado você coloca assim, aquilo que eu tenho feito na minha vida, como é que eu tenho tratado cada questão na minha vida. Aí vê se há um desencontro ou não. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus nos fala. Deus tem uma aliança comigo e com você. E esse salmo me coloca nisso, né?
É claro que essa questão de relacionar aquilo que é essencial, muito importante, nada importante, está muito ligado a valores que cada um de nós temos. Nós agregamos valores a muitas coisas. E às vezes nós elegemos coisas muito importantes que é fútil diante do Senhor. Aí entra a sabedoria, né? É uma dificuldade humana, porque às vezes nós elegemos coisas que são erradas, como prioridades. Ah, eu quero ser feliz, pastor. Tá bom, o que você quer dizer com isso? O que é ser feliz para você? É fazer o que você quer, deseja apenas? E onde está a vontade de Deus nisso tudo? Que esse sim tem um caminho de felicidade. Não há felicidade longe do Senhor. Não há felicidade longe do Senhor. Não há tranquilidade longe do Senhor. Não há paz longe do Senhor. Pode ser que nós enfrentemos a pior crise de todos os tempos, mas se nós estivermos com o Senhor, nós sairemos tranquilamente disso. Mesmo que não saiamos, teremos paz, porque estaremos caminhando com Ele. Em primeiro lugar, queridos, olhando para o texto, o salmista nos põe em evidência aquilo que, para ele, para todos nós, é essencial. Né? Não é só para ele, ele está tratando com o povo de Deus. O salmista aqui é instrumento de Deus, é canal direto do trono do Senhor para a nossa vida. O Salmo 46, ele é muito lido, acho que é um dos mais lidos. E é lindo, ele é muito especial, pois trata de um momento em que o escritor se coloca diante de Deus, de modo a abrir seu coração, ele rasga seu coração diante de Deus. O seu coração humano, totalmente humano. Um coração cheio de limitações. Ok? Não estou falando aqui só das coisas que estão erradas no seu coração, e as gordurinhas mais no coração, que podem entupir as veias, não é isso não. Também, né? Mas aquilo que às vezes afeta nossas emoções, aquilo que tem transtornado a nossa caminhada. Nós sabemos o que Deus é. Ele é soberano, poderoso, bondoso, misericordioso, é aquele que sabe tudo e tudo pode. Nós, não. Ele tudo pode, nós não. Somos humanos e limitados. É a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui desse salmo. Mostra a grandeza de Deus e nossa limitação. E num dado momento, o Senhor, sabendo disso, se apresenta a nós com essas arrebatadoras características de ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Refúgio. Quando estamos aqui, ou quando nos sentimos assim, desobrigados, bastante perdidos, sem refúgio nenhum. O salmista está mostrando aqui que ele estava num momento especial, estava perdido. Esse salmo mostra um Senhor que nos acalenta o coração, em meio à extrema adversidade. Uma das características do ser humano é quando ele enfrenta muita crise, ele fica perdido. Ele se sente desabrigado. Ele precisa buscar esse refúgio. Quando sentimos que perdemos a proteção que precisamos, a proteção necessária. É quando estamos no deserto, sem lugar para onde se esconder dos inimigos. E os inimigos são ferozes. Durante o dia, muito calor. À noite, muito frio. Se nós estivermos sem o refúgio, para onde nos escondermos, na extrema adversidade, o salmista coloca isso. Ele fala de extrema necessidade. É alguém que está fugindo de um inimigo. Vamos pensar que você está numa guerra, está numa floresta. E em dado momento você não tem mais munição, você não tem mais nada, e você está cansado, com fome, com frio, e começou a chover, você está naquela floresta.
Aí você encontra uma caverna, você entra lá e encontrou um refúgio. Mas o inimigo está no seu encalço. E a caverna não é profunda. Você está vendo lá a abertura dessa caverna. Desse refúgio que você encontrou. Daqui a pouco você vê os inimigos se aproximando e vai cair no mesmo lugar em que você está. E o inimigo vê essa entrada. E quando ele chega perto, ele vê umas aranhas lá construindo as suas teias. E aí ele já pensa assim, aqui ninguém passou por aqui, ninguém entrou, porque tem essas aranhas aqui trabalhando, construindo suas teias. Olha só. E o inimigo vai embora. O Senhor é o nosso refúgio. Ele usa das ferramentas que ele quiser. Das coisas mais tênues. Mas tudo está no controle dele. O salmista aqui, ele apresenta uma declaração comovente de confiança ao Senhor. Quando a coisa não tem mais jeito, só o Senhor. Nós precisamos entender que é o Senhor que nos dá a saída. De situações da diversidade que a gente não tem como suplantar. Há muita confusão, muita luta. E aí ele fala assim, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. O salmista olha para si e olha para o Senhor e percebe que também eu não estou sozinho. Refúgio. Ele encontra refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Aqui o salmista pode estar numa situação de menos crise, mas que está sujeito a qualquer coisa também. Qualquer ataque, porque está ainda desprotegido. Ele está querendo fortaleza. Fortaleza significa um grande escudo, uma grande parede, um grande muro, uma proteção contra o ataque, contra as lanças, as setas. Então, além de refúgio, abrigo, precisa de uma fortaleza, uma proteção. No caso do exemplo que eu dei aqui nessa singela ilustração, a fortaleza foi representada por uma teia de uma aranha. E às vezes nós nos sentimos assim vulneráveis, à mercê de tudo e de todos. E aí não temos muito o que fazer. Né? Não sabemos o que fazer. Seria alguém que está na iminência de ficar muito doente e não tem nenhum socorro médico hospitalar. Nós temos assistido aí. Pessoas que precisam de uma UTI, mas não tem que ficar numa fila. Fatalmente, essa pessoa corre um grave risco de perder a vida. Tem acontecido isso em nosso país, afora. E aí tem gente ainda que acha que não, está tudo certo. Em São Paulo, graças a Deus, está melhorando. Mas se nós continuarmos com as mesmas medidas protetivas, mas em muitos lugares, nos interiores, no Nordeste, de maneira especial, chega lá a ambulância com o paciente em grave, precisa de uma UTI, mas não tem. Seria alguém que está precisando de algo, mas não tem. Seria alguém que está prestes a ser despejado de sua casa. Não tem para ir onde ir com ele e sua família. Não tem. Fica sem fortaleza. Seria alguém que vê uma forte tempestade se aproximando, ou fortes ventos, chuvas, e não tem para onde correr e se esconder. Já fui, uma vez eu fui acometido, estava saindo para caminhar um tempo atrás, aí no meio da caminhada fechou o tempo e peguei uma tromba d'água. Encontrei um orelhão, entrei embaixo, mas não resolveu nada. Que frio. Não tem o que fazer. Olha em Santa Catarina, lá, os nossos irmãos lá, semana retrasada, muitos perderam suas casas, seus bens, porque veio grandes ventos, fortíssimos ventos, e derrubou casas, arrastou pessoas, morreram pessoas. Fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor vem e quer proteger o seu servo. O salmista traz essa mensagem do Senhor aos seus servos. O Senhor quer protegê-los. O Senhor quer nos proteger. O Senhor era a confiança do salmista, é a nossa confiança. Deve ser a nossa confiança.
Segundo lugar, queridos, podemos confiar dessa forma, em meio à falta de refúgio e fortaleza, devemos confiar em Deus. Está na essência do Senhor em dar essa proteção para nós. Porque Ele tem comigo, vai ser uma aliança. Ele tem estabelecido conosco uma aliança de paz, de vida. Como seria isso? Quando nos encontramos com o Senhor e nos permitimos sermos tocados, transformados, em obediência à sua vontade. Então, essa relação do Senhor, essa aliança, essa proteção, esse refúgio, essa fortaleza, ele faz parte do povo que elege Deus como Deus. A esse povo que escolheu o Senhor como seu Deus. O Senhor é o meu refúgio, é o povo. É minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É o pronome possessivo, é o meu refúgio. Ah, você está passando, eu sei, mas eu estou no Senhor. Ele é o meu refúgio. Né? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Deus é conosco. Aqui o Emmanuel se manifesta, né, na presença do Deus vivo de Israel. O Emmanuel, que é o Deus presente, que nos abraça, nos envolve. E esse salmo, queridos, 46, ele foi o salmo que inspirou Martim Lutero, o nosso grande reformador lá de 1517, que fez o cisma com a sua igreja, com a igreja mãe, e estabeleceu a reforma através do quê? Da palavra de Deus, do conhecimento, do discernimento, da libertação que promoveu a palavra de Deus no coração desse frei, que fez a reforma. E nós temos o hino nosso, Cantai Todos os Povos, 409, Castelo Forte é o nosso Deus. É o hino da reforma, que nós celebramos lá dia 31 de outubro, quando ele afixou as suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde tudo começou. Há 503 anos. 5 séculos. Ok? Isso nos lembra que, final deste mês, dia 31, teremos ao Dia das Bruxas. Ah, pastor, não, aniversário da IPI, 517 anos. 517 anos, aliás, 117. 503 anos da reforma e 117 da IPI. Tá? Então, no dia 31 de julho, 30 de julho, é aniversário da IPI. Estaremos celebrando junto, depois a gente vai avisar melhor, junto com a nossa Assembleia Geral, o aniversário de 117 anos da nossa amada IPI. A nossa história é linda. É uma história de libertação também. É Deus libertando o seu povo e dando um rumo diferenciado. Então, esse Salmo 46 foi o salmo que inspirou Martim Lutero para, inspiradamente, compor o Castelo Forte, um hino que nós cantamos muito. Castelo Forte é nosso Deus. Vamos abrir aqui rapidinho. Ele tem uma letra formidável. 409. Olha o que nos diz esse salmo baseado, esse salmo hino aqui do Cantar Todos os Povos, baseado no Salmo 46. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escondido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Olha que fantástico. Foi esse salmo aqui,
que inspirou Lutero a nos trazer essa linda canção que nós cantamos aí com muita alegria. Terceiro lugar, queridos, o Senhor é Deus conosco. O Emmanuel presente, já nesse salmo lá, proposto já na antiguidade, muito tempo, centenas de anos antes de Cristo. Precisamos desse conforto espiritual. Nós precisamos. Tão necessário para a nossa caminhada, para a nossa vida. Para seguirmos em frente. E o Senhor ainda nos diz, no verso 4, há um rio. No verso 4 do Salmo 46, voltemos rapidamente lá. Há um rio. Olha que lindo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, irmãos. Há um rio. Podemos pensar que esse rio está em Jerusalém, né? A cidade santa, a Sião. Mas em Jerusalém não tem rio. Não tem rio em Jerusalém. Não há rio lá. Aqui o que acontece é muito provável, é a alusão que o Senhor está fazendo à terra prometida. Em harmonia com o jardim do Éden. De onde lá? Onde sim tinha um rio. Né? Se a gente olha lá em Gênesis 2, não agora, mas depois, Gênesis 2, verso 10, fala que no meio do jardim tinha um rio. O rio que regava o jardim do Éden, onde o Senhor colocou os seus filhos para habitarem. Adão e Eva. Um jardim maravilhoso, tinha tudo e um rio fantástico. Também podemos pensar que esse rio é aquele que flui da presença do Senhor. Há um rio. Há um rio. Aquilo que diz lá o Apocalipse, no último capítulo, os versos 1 e 2, do capítulo 22, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Senhor Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Que fantástico. 22 de Apocalipse. Um rio que sai do trono do Senhor, que alimenta a árvore que as suas folhas curam as doenças do povo, as nossas doenças. Só um manancial de onde brota a cura. Não só o alimento, mas a cura. E não podemos deixar de apontar as palavras do próprio Jesus, queridos. Em João 4,14, que diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Há um rio que brota do altar de Deus para alimentar a nossa vida, a nossa caminhada, encher a nossa vida de esperança, nos alimentar, nos curar, nos refrigerar, porque a água refrigera a nossa alma, às vezes tão sedenta, tão acalorada pelas lutas. É uma fonte a jorrar para a vida e vida eterna, aleluia. Não é um ventinho, gostoso, alegria, puxa, foi assim maravilhoso, aquele momento assim, não, é para a vida eterna, para a vida toda. Aquele que beber dessa água, que o Jesus disse para a mulher, nunca mais terá sede. Se você beber da água comum, água gelada ou sem gelo, você vai ter sede de novo, mas se você beber da minha água, diz o Senhor para aquela mulher, naquele poço lá, você nunca mais terá sede, porque é o Senhor, é a água que sai do trono dele. É dessa água que nós precisamos. É das folhas dessa árvore bendita que nasce e cresce lá no manancial do Senhor e que nos cura. Precisamos nos alimentar dessas folhas alimentadas pelo rio do Senhor. O Senhor é um rio que flui para nós. Enche a nossa vida e nos permite, através de nós, também jorrarmos para os outros, para viver a vontade de Deus e alimentar e abençoar e a curar outros. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, não apenas um sentimento egoísta de mais e mais para nós e nada para os outros.
Aquilo que enche o meu coração de alegria, aquilo que sai do altar e vem para a minha vida, ela não pode ficar represada aqui. Eu tenho que liberar as comportas e abençoar outras pessoas. E vai ser uma comporta abençoadora, restauradora, salvadora, remidora, de libertação completa. Nós somos, às vezes, represas transbordantes que precisam agora ser libertas para que possamos alimentar outras pessoas. Concluindo, irmãos, nós, como salmista, que é alguém como cada um de nós, muito humanos, enfrentava as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas tempestades, as suas inseguranças, as suas enfermidades. Mas ele se firmava na aliança que o próprio Senhor estabeleceu com ele e com o seu povo. E nele crer como seu povo. Uma aliança que o Senhor estabeleceu com cada um de nós, com sua igreja. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele continua. Deus não muda, viu? Ele tem comigo, com você, uma aliança firme. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te alimentando, sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém. Amém.